Continuando a nossa arte, agora a gente vai trazer um elemento do nosso computador de outra forma. Você vai, com o programa aqui aberto, você vai diminuir um pouquinho da sua janela. Vou botar aqui mais ou menos. E vou aqui na minha pasta, né, de arquivos dessa aula. Vou abrir ela aqui um pouquinho, mas eu vou diminuir ela para cá. Vocês têm que deixar assim, mais ou menos de um jeito que você consiga arrastar da sua pasta para o computador. O arquivo precisa ser compatível, lógico. Geralmente você vai abrir aí arquivos de foto, de PNG. E aqui eu tenho essa flor 02. Eu vou arrastar ela para cá. É muito simples, você clicou aqui na sua pasta, puxou aqui, já entrou aqui no Photoshop. Percebam que a imagem veio com essa linha aqui, porque isso aqui é um objeto inteligente, tá? Um objeto inteligente é um pouco mais complexo e a gente não vai entrar agora nesse mérito, mas é bem legal também. Vou dar um Enter, ela ficou aqui por baixo, eu quero ela por cima da foto, então eu vou arrastar ela aqui para cima. Deixa eu aumentar aqui meu Photoshop novamente. Eu quero ela por cima da Kombi. Tá aqui a flor. Vou colocar ela aqui no cantinho para ela fazer um efeito aí legal. E nossa arte já tá ganhando aí um estilo. Agora a gente vai trabalhar com esse texto e nós vamos aplicar um efeito gradiente, que é uma ferramenta também aqui da parte de ferramentas, da barra de ferramentas. O texto Aloha, ele tá como imagem, ele não tá como texto. Depois eu vou explicar como a gente cria um novo texto aí. A gente vai clicar aqui nessa parte com o lado direito do mouse e olha o que vai aparecer. Esse menu aqui, esse menu rápido. Se você clicar aqui em cima, ó, vai aparecer outro menu. Vocês têm que clicar aqui na parte de visualização, tá? Nesse quadradinho. Então você clica com o lado direito do mouse e vem aqui na parte de selecionar pixels. E aí o Photoshop faz a seleção aqui em cima da palavra Aloha, ok? Agora a gente vai vir aqui numa ferramenta que eu ainda não falei, que é a ferramenta de gradiente. Você dá um clique, ela já abriu aqui, ela abriu com a cor azul, que é a nossa cor aqui de primeiro plano, e tá indo para o gradiente branco, que é a cor de segundo plano. Nós vamos criar um gradiente aí mais quentinho, então a gente vai escolher aqui um laranja para primeiro plano, e vou vir aqui e vou clicar no branco e vou selecionar um amarelo, 100%. Vou botar aqui no CMYK 100. Já criei aqui o gradiente. Aqui tem algumas opções do gradiente que é muito parecido aí com outros programas. E agora, com a seleção ativa e mais o gradiente aqui feitinho, nós vamos clicar de baixo. Você clica, deixa pressionado e arrasta aqui para cima. Se você deixar o Shift apertado, ele vai fazer uma linha reta assim, você não consegue ir para os cantos assim. Então, deixa o Shift apertado para ele fazer um linear bem retinho. E aí já ficou o nosso gradiente na palavra Aloha. Agora você pode vir aqui na parte de seleção e dar um clique do lado de fora. Pronto, a palavra já está aí com um efeito de gradiente. Percebam que esse efeito não entrou aqui embaixo, como esse efeito aqui da Kombi, porque a gente aplicou o efeito no próprio pixel da imagem. Então não tem como reverter, a não ser que você dê um Ctrl Z. O próximo efeito que a gente vai colocar aí no Aloha, um sublinhado. Aí você pode dar dois cliques na camada e a gente vai vir aqui de novo em traçado. Ele tá com a última opção que a gente fez aqui, então você pode diminuir, bota aí uns 3 tá legal. Externa, central, vamos deixar em central e também vou deixar na cor branca. Não, central não ficou legal, vou deixar aqui vamos deixar aí na externa e vou dar um OK. Pronto. Bom, agora a gente vai adicionar um novo texto aqui à nossa arte. Nós vamos colocar aqui essa fonte aqui, Impact, regular. Aqui dentro de tamanho de fonte, vamos colocar 43 pontos, que é o tamanho da fonte, 43. Podemos manter em suave. A cor eu vou deixar na cor branca. E aqui dentro desse painelzinho aqui de caractere, se ele não estiver aparecendo aí para vocês, janela, caractere.
Pronto, ele abre. Se ele não abrir aqui, ele vai abrir por aqui, ele vai abrir em algum lugar aí da sua área de trabalho. E nós vamos colocar aqui, ó, espaçamento de letras. Vai até o 200, você pode vir aqui e digitar 300. As letras vão ficar separadas em 300 pontos. Você pode desmarcar aqui, negrito, forçado. Isso aqui é para a fonte sempre ficar maiúscula, não precisa. E aí você clica aqui embaixo de Aloha e nós vamos digitar Island Paradise. Cliquei aqui em mover e vou posicionar ela de uma forma que fica mais centralizada com o texto. Bom, agora a gente vai colocar aí um efeito de sombreamento nas palavras Island Paradise. Você vai dar 2 cliques na camada e você vem aqui, ó, em sombra projetada. Clica aqui, né, em cima. E aqui a gente vai aplicar mais um estilo, né, mais um efeito à camada. Dentro de opacidade nós vamos deixar com 35. O grau 90 já tá aqui, é o grau da sombra. Aqui em distância nós vamos colocar 5. Vai ficar aqui, ó, 5 pixels de distância da palavra mesmo. A expansão a gente vai colocar 10% e o tamanho 13. Olha como que já mudou aqui a nossa sombra. Eu vou botar aqui a distância um pouquinho maior só para vocês verem como que funciona. Então volto aqui para 5 e dou um OK. Uma opção muito bacana que tem no Photoshop é que você pode arrastar alguns efeitos de uma camada para outra. Como você pode fazer isso? Por exemplo, a gente colocou aqui esse sombreado em Island Paradise. Então a gente vem aqui, se você tiver com Windows, você vai deixar o Alt pressionado, se você tiver no Mac, você vai deixar o Option pressionado, vai clicar sobre a camada de efeito e vai arrastar para a camada que você quer aplicar esse efeito. Eu vou aplicar ela em Aloha. Pronto, ela já foi adicionada aqui nessa camada. Percebam que a Aloha agora tem um sombreado bem parecido com o Island. Então isso vocês podem fazer em qualquer elemento aí. Se eu quiser botar essa sombra aqui também dentro da fotografia, a gente consegue. Agora a gente vai trabalhar com outro efeito na camada de flor, que é dar um brilho acetinado à flor. Isso é uma opção que tem lá dentro da parte de estilos, né? Estilo é basicamente onde você faz grandes efeitos aí nas suas imagens. Então eu vou dar 2 cliques aqui em flor e vou vir aqui na parte de acetinado. Percebam que a imagem ficou escura porque ela já está com efeito aqui. Então nós vamos fazer uma alteração nesse brilho acetinado da imagem. A primeira coisa, a gente vai selecionar um tom amarelo. Olha como que muda a imagem. A opacidade a gente vai colocar aqui, vamos colocar 70. A distância, bom, eu quero que ela pegue praticamente a flor inteira. Vou diminuir aqui um pouco, pode ser 15. E o tamanho, olha só como que muda lá na flor 01, o efeito. Eu quero um efeito mais leve, mais sutil, vamos deixar aqui no 43. E vou dar OK. A flor já tá com um brilho acetinado. Se eu tirar, ela volta a ter aquela corzinha da imagem que eu fiz o download, a cor original. E aplicando o efeito ela fica mais amarelada. A outra coisa que eu não falei dentro de acetinado é deixar em multiplicação, tá? Porque se você colocar normal, olha só como é que fica. Então nós vamos colocar o efeito de multiplicação, OK? Agora nós vamos adicionar a essa flor aqui de baixo uma camada de ajuste. A gente já fez isso numa aula passada, mas a gente vai fazer de novo aqui utilizando um outro ajuste. Nós vamos selecionar a camada que a gente quer fazer a alteração, que é a camada de flor 02. É uma flor que aqui a gente está vendo, ela tem uns tons mais rosas e eu quero que ela fique um pouco mais avermelhada para combinar aqui com essa arte que ela é um pouco mais quente. Então a gente vem aqui na parte de ajustes, com o flor selecionado, a gente vai clicar aqui em matiz e saturação. Vocês podem clicar depois aí para fuçar as outras opções de ajuste, mas a gente vai aqui em matiz e saturação. Ele já abriu aqui em propriedades o painel que a gente vai alterar, né? Ele sempre faz isso quando você clica em ajustes e você escolhe, ele já muda para propriedades. Então a gente vai alterar aqui no ajustes, nós vamos colocar em matiz 13.
Em saturação, nós vamos colocar 21, ou seja, eu quero uma imagem um pouquinho mais saturada. E luminosidade a gente vai deixar no 0 mesmo. Eu vou só mexer para vocês verem o que acontece. Vamos deixar no 0. Percebam que o efeito, ele não pegou somente na flor 02, ele ficou por cima da camada 02, mas ele atingiu todas as camadas que estão abaixo. O abacaxi ficou um pouco aqui com umas cores esquisitas, a Kombi ela perdeu aquele laranja mais forte, a flor ficou da cor que eu realmente queria, uma cor mais, né, um pouco mais vibrante, mas eu não quero que o efeito pegue em toda a minha arte, eu não quero que ele pegue na foto e nem no abacaxi, e nem no céu, né, porque ele alterou também a cor do céu. Então aqui dentro da parte de propriedades, a gente tem essa opçãozinha aqui. Então você vai deixar a camada de matiz e saturação ligada e você vai clicar aqui. O que vai acontecer? Ele vai aplicar esse efeito na primeira camada abaixo. Ó, as cores aqui voltaram ao normal, porém o efeito está somente na flor 02. Ó, vou desligar e ligar. Vocês vão ver que as outras camadas não modificam. E por último, a gente vai dar um efeito aqui a essa parte de postagem que está um pouco forte. Vamos supor que isso é um carimbo, então vamos deixar uma coisa mais leve. Aqui dentro também do painel de modo de mesclagem, a gente vai vir aqui em multiplicação e nós vamos mexer um pouquinho na opacidade. Vamos deixar aí um pouquinho mais fraco. Prontinho, tá aí a nossa arte. Não ficou muito parecida porque eu dei uma mudada aí na borda da foto, mas tá bem parecida. E a gente trabalhou aí com várias ferramentas, trabalhamos aí dentro da camada. Para finalizar, eu vou fazer o fechamento desse arquivo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é um ponto muito legal que o Photoshop mostra. Essa imagem, se a gente for salvar ela como PSD, né, pra gente trabalhar ela depois, eu vou ter que sair e eu termino a edição depois, então eu salvo ela como PSD, né, que é o arquivo do Photoshop. Se eu for salvar ela como PSD, o Photoshop está me dizendo aqui que ela vai ter 31,8 megas, tá aqui embaixo, ó, 31,8 megas. Se a gente transformar essa imagem toda em um arquivo, por exemplo, JPEG, né, ela vai cair para 3,3 megas, que é bem menor. Então, né, você só vai salvar em PSD se você quiser fazer uma edição mais para frente. Eu vou ensinar uma forma aqui para vocês, aqui dentro de camadas, que você pode fazer para achatar essa imagem e transformar ela em uma imagem só. Você só vai fazer isso se você não for fazer mais edição nela aí no futuro. Então, você seleciona todas as camadas. Você vai clicar aqui em plano de fundo, deixar o Shift apertado e clicar na primeira camada lá em cima, que é postagem. Você vai clicar com o lado direito do seu mouse e você tem aqui, ó, mesclar camadas visíveis e achatar imagem. Se você quiser, por exemplo, mesclar somente o texto, você vai selecionar os dois textos, vai clicar com o lado direito e mesclar camadas. Aí ele vai transformar isso aqui numa camada só, vira uma imagem. O texto aqui tá ainda editável, ele vai virar uma imagem. Mas eu quero mesclar tudo para ficar aí com 3,34 megas. Então eu seleciono toda a imagem com o Shift pressionado, clico aqui e eu achato a imagem. O tamanho da imagem já caiu para 3,34, que é bem mais leve. E aí você pode vir aqui e salvar como. Se você salvar como, você pode salvar ela como PSD, porém, se você for mandar esse arquivo para alguém, para editar, a pessoa não vai conseguir mais fazer edição. Então, você só usa o achatamento de imagem se você realmente não for fazer mais nenhuma edição. E lembra durante todo o processo aí que você está fazendo alterações dentro do Photoshop, de sempre estar salvando, porque o seu programa pode fechar, né, e você perder aí algumas edições que foram feitas. E agora, para finalizar, como que a gente salva esse arquivo aí para a rede social? Lá numa das primeiras aulas, eu expliquei que você deve abrir o Photoshop em algumas configurações e agora você vai vir aqui em arquivo e você vai salvar como? Vou salvar aqui no computador. Eu posso salvar como Photoshop, né, que vai ser um arquivo que eu vou abrir e ele vai aparecer com camadas. Eu posso salvar como JPEG, como GIF, como PNG, tem essa forma aqui de salvar. Mas
eu uso uma forma que é mais rápida, que é exportar. E eu venho aqui em salvar para o web. Eu clico aqui em salvar para o web. Eu já vejo, já tem uma prévia aqui da imagem. Quando eu vou salvar um arquivo para o Instagram ou Facebook, eu vou sempre salvar como PNG 24, tá? Porque o que eu tô vendo aqui na minha tela, eu vou ver na tela do celular. Porque muita gente reclama, como que eu salvo para não perder qualidade? Salva em PNG 24. Deixo aqui nessas configurações, tá? PNG 24, transparência, entrelaçado, converter para sRGB, que é o RGB ativo, aquele RGB que eu falei lá na outra aula. Deixo aqui em 1080, porcentagem 100%. Se eu quero um pouquinho menor, eu boto aqui 50, ela vai cair para 540 e ó, ela muda. Então eu deixo aqui em 100%, que eu quero 1080. Se eu aumentar essa porcentagem, a minha imagem provavelmente vai perder um pouco de qualidade. Salvar. E salvo aqui como o meu post postal Havaí, como PNG. Prontinho. A imagem foi salva, vou mostrar aqui na minha pasta. E tá aí. Bom, essa foi a nossa última aula do curso Photoshop do Zero. Espero que você tenha conseguido acompanhar todas as técnicas. Se você não conseguiu, volta o vídeo quantas vezes for necessário e vai anotando cada passo para você ir aprimorando cada vez mais o uso das ferramentas e de cada painel disponível do programa. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente responde aí no próximo vídeo, ou então a gente responde lá no Instagram. E que fique claro que essas aulas foram somente para você ter um primeiro contato com o Photoshop e entender como é dividida a sua interface e como funcionam as ferramentas. O que eu ensinei nessa aula e nas outras pode ser adaptado para qualquer projeto aqui no Photoshop, então não sinta medo de explorar o programa e de conhecer tudo que ele tem para oferecer. Eu acredito que com tudo que a gente ensinou aqui, você vai ser capaz de iniciar aí um projeto simples ou então um projeto um pouquinho mais complexo. Basta você aí não ter medo de explorar aqui as ferramentas, os painéis do Photoshop. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos e cursos que nós vamos liberar aqui no canal. E siga também a Captan lá no Instagram, no @CaptanOficial. Bom, é isso, espero que vocês tenham aproveitado as aulas e até o próximo vídeo. Tchau!